Olá, começa agora mais um Conexão OAB e hoje a gente vai falar de um tema que tem deixado muita gente preocupada, que vai afetar a vida da maioria das pessoas, que é a reforma da Previdência. Quem vai falar sobre isso é o Guilherme Augusto Winkler Guerreiro, advogado especialista em Direito Previdenciário e também coordenador da Escola Superior de Advocacia de Botucatu. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Carolina. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar tratando aqui de um tema tão caro para a sociedade. Para começar, você pode explicar quais seriam as mudanças trazidas pela reforma da Previdência, proposta pelo presidente Michel Temer, como está hoje e como que ficaria? Tá. A proposta de emenda constitucional do presidente Michel Temer, de número 287 de 2016, ela é bastante ampla, tá? Como principais pontos a gente poderia elencar nos benefícios assistenciais, no chamado benefício de prestação continuada amparo ao idoso, um aumento da idade de 65 anos hoje, que é exigida para homens e mulheres, seria incrementado para 70 anos. Então seria um aumento de 5 anos no critério etário. As demais regras de baixa renda e os benefícios aos deficientes, a princípio, seriam mantidas. Nos benefícios previdenciários, que são aqueles benefícios que o trabalhador necessita contribuir para ter uma contraprestação da Previdência, eu ressaltaria 3 regras que vão sofrer grande alteração na pensão por morte. O coeficiente de cálculo hoje da pensão, ele é de 100% da aposentadoria que o segurado instituidor recebia ou da que ele teria direito caso estivesse aposentado por invalidez. Com a mudança da PEC, eles propõem que esse coeficiente de cálculo deixe de ser de 100% e passe a 50%, com um adicional de 10% de cota familiar a cada novo dependente. Exemplificando, uma mãe, por exemplo, que o seu marido viesse a falecer, ela receberia 50% da sua cota familiar e se ela tivesse 2 filhos, 10% a cada filho de dependente, num total de 70%. Isso acarretaria na prática, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa que fosse aposentada com um salário mínimo, caso viesse a falecer e transformar numa pensão por morte, que essa pensão fosse inferior ao mínimo legal por conta desse coeficiente. Outra grande alteração que a PEC traz é a impossibilidade de você cumular, receber conjuntamente aposentadorias com pensões por morte. Hoje a regra é a cumulatividade. Uma pessoa que tem seu esposo ou esposa, companheiro ou companheira que venha a falecer, ela pode receber a sua aposentadoria, se ela completou seus requisitos, é óbvio, e a pensão por morte deixado por esse segurado instituidor. Com a reforma isso acabaria. Teria que optar, é lógico, por um benefício mais vantajoso, o outro ficaria suspenso, mas não haveria essa acumulação. Por fim, a última grande alteração da pensão são as extinção das cotas. Por exemplo, hoje, uma pensão por morte, quando ela é rateada por demais dependentes, como no exemplo que eu coloquei para você daquela mãe que teria 2 filhos, se esses filhos atingissem a maioridade, no caso para fins de previdência, 21 anos, esse benefício para esses filhos seriam extintos, essa cota à parte, e se reverte em prol da mãe, por exemplo, né, da viúva. Com a PEC, essa reversão de cotas que a gente chama, deixaria de existir. Uma vez extinta a cota, ela acaba definitiva e não se reverte em prol dos demais segurados. Essas então seriam as principais alterações da pensão por morte. Sim. Eu gostaria de deixar registrado também uma alteração no que tange aos tetos dos benefícios previdenciários no regime próprio. Nós temos 2 regimes, o regime geral de previdência social, o chamado RGPS, cuja autarquia federal que administra esses benefícios é o INSS e abrange mais de 80% da população brasileira. Mas temos também o chamado regime próprio de previdência social, o RPPS, que abrange os servidores públicos da União, do Estado, do Distrito Federal e municípios que estão vinculados a regimes próprios. Que é o caso de Botucatu? Sim, desde alguns anos atrás foi instituído um regime próprio, bem lembrado, e deixaram de ser seletistas e passaram a ser estatutários. Certo.
Esse teto, então, que hoje no regime geral é de R$ 5.189, ele seria repassado para o regime próprio e um servidor teria descontado do Estado a contribuição previdenciária até esse valor máximo. Mas se ele tivesse uma remuneração, vencimentos, por exemplo, de R$ 10.000, se ele quisesse uma aposentadoria compatível com aquele que ele recebia na ativa, Sim. ele teria então que contratar, vamos dizer assim, um serviço de uma previdência complementar, que foi instituída desde a emenda constitucional de 41/2003, no ano 2003, mas que ela veio patinando ao longo desses últimos anos, mas dessa vez essa exigência vai voltar com tudo e então o teto do regime geral vai ser aplicado no regime próprio. Outro destaque que eu gostaria de dar também, Carolina, é a chamada mudança do fato gerador da aposentadoria especial. Hoje, um trabalhador que esteja sujeito a um agente agressivo, ele obtém aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos, a depender do agente agressivo e atividade que ele exerça. Pode dar alguns exemplos de profissões? Sim. Aqui em Botucatu, por exemplo, na nossa região, é muito comum a aposentadoria especial daquelas pessoas que estão sujeitas ao agente agressivo ruído no ambiente de trabalho. Hoje, atualmente, acima de 85 decibéis. Essas pessoas, perante a lei da Previdência, elas se aposentam com 25 anos de contribuição. Haveria uma mudança, então, não só do tempo, haveria, então, uma redução apenas de 5 anos no tempo, não mais aos 15 anos, reduziriam apenas 5 anos, bem como haveria uma troca de fato gerador. O texto da PEC ele é um pouco confuso nesse aspecto, mas eu vou tentar exemplificar. Tá. Esse trabalhador que está sujeito ao ruído, ele tem que simplesmente comprovar, através de um documento que chama PPP, que ele esteve exposto a esse ruído acima de 85 decibéis de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, que é a exigência da lei. Pois bem, com a PEC, além da exposição a esse agente nocivo ruído, no caso do nosso exemplo, ele teria que comprovar a nocividade, não só o fato gerador agressividade, mas como nocividade. Por exemplo, uma eventual perda auditiva. Além de ter trabalhado, ele tem que ter sofrido eventualmente um dano para obter essa aposentadoria. Então não é o caso dele aposentar mais cedo para não haver danos. Ele já tem que demonstrar um dano. É um grande contrassenso da emenda, porque Entendi. a aposentadoria especial ela visa afastar do agente nocivo, essas pessoas desse agente nocivo mais cedo, e a ideia da Previdência é não sofrer dano, que esse trabalhador não sofra dano. Porém, com essa nova PEC, será exigido a ocorrência de um dano em concreto, o que deixa, de certa forma, de ser algo um pouco confuso. Aposentadoria dos professores. Bem, hoje os professores do ensino fundamental e médio, Carolina, eles se aposentam com uma redução de 5 anos na atividade de magistério, vamos dizer assim. As mulheres aos 25 anos e os homens aos 30 anos de idade. Com a PEC, a aposentadoria dos professores ela deixa de existir. Os professores eles vão se aposentar aos 65 anos de idade, homens e mulheres. Igual a todo mundo. Igual, né? São um dos pontos da reforma, a equalização de idade exigida mínima para homens e mulheres. E esses professores, então, eles cairiam na regra comum, deixaria de ter essa chamada benesse dessa redução atual da lei. O que há hoje haveria, então, uma regra de transição para mulheres acima de 45 anos e homens professores acima de 50 anos, que na data da promulgação da emenda, eles não tivessem todos os requisitos para se aposentar, eles pagariam uma espécie de pedágio. Sim. Por exemplo, uma mulher que tivesse 24 anos, estivesse muito próxima de se aposentar, na data da promulgação da emenda, faltaria 1 ano, por exemplo, para ela obter a sua aposentadoria do professor. Ela cumpriria um pedágio de 50% do tempo remanescente, ou seja, 6 meses. Sim. Ela teria que trabalhar 1 ano e 6 meses. Porém, a sistemática de cálculo do valor dessas aposentadorias desses professores segue a regra comum e não mais a regra antiga, o que com certeza fará com que esses benefícios tenham um valor mais baixo.
Eu também ressaltei aqui algumas alterações que talvez seja o cerne da PEC, as aposentadorias por tempo de contribuição e por idade. Certo. Que é o Hoje, mais comum, né? Sim, que é a grande parte. Hoje nós temos 22 milhões de aposentadorias no INSS, de um salário mínimo, e 10 milhões aproximadamente de aposentadorias acima de um salário, mas é a grande parte dos benefícios, tá? Bem, hoje um homem obtém sua aposentadoria por tempo de contribuição aos 35 anos e a mulher aos 30 anos, independente de idade mínima. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, com a PEC, ela deixará de existir. Nós teremos apenas a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, hoje, falando um pouquinho dela, ela é um benefício concedido para homens de 65 anos de idade e mulheres aos 60 anos, se ela for urbana. Na rural, há uma diferenciação de 5 anos a menos. E é exigido hoje uma chamada carência de 180 meses, que na prática equivale a 15 anos de contribuição. Certo? E a sistemática de cálculo dessa aposentadoria por idade, ela é mais ou menos da seguinte forma. Calculam-se os melhores salários de contribuição, aquele valor que a pessoa pagou a título de contribuição previdenciária, de julho de 1994 até a data do requerimento. Obtém-se os 80% maiores salários de contribuição, são descartados os piores 20%. Esses salários são atualizados e obtém-se o chamado salário de benefício. Sobre esse salário de benefício é aplicado um coeficiente hoje que é de no mínimo 70% e mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Como seria isso? Uma pessoa, um homem de 65 anos de idade, ele que se aposentasse, ele teria os 70% garantido do seu coeficiente e mais 15 pontos percentuais, que são referentes aos 15 anos de contribuição. 70 mais 15, então ele teria um coeficiente de 85. Com a reforma da PEC, a mudança da PEC, haveria uma mudança drástica na aposentadoria por idade. Primeiro que a idade seria de 65 anos para homens e mulheres, igualando, e essa carência seria de não mais de 15, mas de 25 anos de contribuição, um aumento de 10 anos, significativo. Assim como o coeficiente de cálculo, ele deixaria de ser esse mínimo assegurado por lei de 70%, que na prática acabava sendo 85%, porque teria que ter no mínimo os 15 anos e daria 85%, e passaria então um coeficiente novo a ser de 51%. Olha a queda, de 85 para 51. E 1% a mais a cada grupo de 12 contribuições, como na fórmula antiga. Daí que, só uma pergunta, Sim. É daí que vem essa informação que a gente vê na internet, que para você conseguir a aposentadoria integral, você precisaria trabalhar 49 anos. Exatamente, para você ter esse coeficiente de 100%, 49 anos. Por que 49 anos? Porque aos 65 anos de idade, você só pode iniciar suas contribuições para a Previdência com um mínimo de 16 anos. Então, aos 16 anos, você iniciando suas contribuições. Se você começa Se você começa a trabalhar, você poderia, em tese, recolher como facultativo. Um estudante, por exemplo, os pais recolhendo como facultativo, que não obriga necessariamente uma atividade, um trabalho, desempenho de um trabalho. Nesse caso, então, ele teria que começar aos 16 anos para chegar aos 65 anos sem um único mês falhar uma contribuição e pagar 49 anos para obter esse coeficiente de 100%, né? É pesado. E, além do que, aquela regra que eu comentei de, desde julho de 94, você obter os 80% melhores salários de contribuição e descartar os 20% piores, isso também deixaria de existir e seria uma média aritmética simples das contribuições, o que também fatalmente acarretará na redução do valor do benefício. Certo. É criada também uma regra de transição para essas pessoas que na data da promulgação de emenda estiverem com 50 anos ou mais homens e 45 anos mulheres.
essas pessoas também teriam que pagar o chamado pedágio de 50% do tempo remanescente, nos mesmos moldes que eu expliquei dos professores. Na aposentadoria dos professores. Perfeito. Certo. Por fim, outra alteração na aposentadoria por idade rural. Hoje, esses trabalhadores, eles obtêm sua aposentadoria, os homens aos 60 anos e mulheres aos 55 anos de idade, desde que comprovem a carência de 180 meses exercidas em trabalho campesino, em regime de economia familiar. É aquele pequeno produtor que trabalha só com a família ou pode até ter empregados em épocas eventuais de colheita, poucos empregados. Praticamente ele produz para se alimentar e vende um pouco do excedente, comercializa um pouco do excedente. Eles se aposentam independente de contribuição, apenas comprovando que trabalharam no campo, nesse regime de economia familiar. Com a PEC, deixaria de existir esse sistema e passaria a ser exigida uma contribuição também desses trabalhadores rurais, semelhante ao que ocorre hoje com o chamado MEI, com o microempreendedor individual, algo em torno de uma alíquota de 5%. E acho que essa reforma, na verdade, é muito ampla, são muitas mudanças. E o que tem causado polêmica? O que causa mais discussão de tudo isso? Certo, Carolina. Olha, eu até peço desculpa, eu trouxe um pequeno adendo aqui para me ajudar na nossa conversa aqui no bate-papo, porque de fato a emenda constitucional ela é muito grande e também as críticas dos estudiosos do tema elas são as mais variadas possíveis. Como exemplo, eu poderia falar para você, no caso dos benefícios assistenciais, esse aumento da idade de 65 para 70 anos, na prática, os estudiosos, e eu penso também, que vai inviabilizar a concessão desses benefícios, porque um benefício de amparo ao idoso, tanto para o homem para a mulher aos 65 anos, ele é concedido para pessoas que têm uma vida muito difícil, são pessoas que vivem no chamado estado de miserabilidade, são pessoas que têm problemas de saúde, problemas de estrutura familiar, residem em regiões periféricas que nem sempre são atendidas por equipamentos comunitários públicos de forma adequada. Então essas pessoas dificilmente chegarão aos 70 anos vivas para obter esse benefício. No que tange a pensão por morte, há muitas críticas, porque, por exemplo, naquele caso que eu citei do coeficiente passar de 100% para 50%, isso vai acarretar na prática a concessão de aposentadorias de pensões, e em valores inferiores ao mínimo legal, né? E se a nossa Constituição determina que o salário mínimo, que na prática não ocorre, mas deveria atender às necessidades a propor uma vida digna para uma pessoa, como essa pessoa vai sobreviver com meio salário, né? Metade. Essa é uma crítica que se faz. Hoje, 22 milhões de aposentadorias pagas pelo INSS são no mínimo legal. Então, seriam eventuais novas 22 milhões de pensões por morte abaixo do salário mínimo. Não me parece muito justo, né, essa alteração. Outra crítica da pensão por morte é a impossibilidade de cumulação com a aposentadoria. Como eu disse para você, hoje a regra é cumulação de aposentadoria com pensão por morte. Você impossibilitar essa acumulação, no meu entendimento, é causar enriquecimento indevido para o Estado. Por exemplo, uma mulher que tenha trabalhado ao longo da sua vida por 65 anos, contribuiu o mínimo dos 25 exigidos e obteve a sua aposentadoria por idade. O marido dela, um pouco mais novo, digamos que venha a falecer por volta de 62 anos, e esse marido dela já trabalhava um pouco mais tempo, recolheu, por exemplo, 30 anos de contribuição, mas ele ainda não tinha direito porque não tinha atingido a idade de 65. Esse marido que teve uma vida inteira de contribuição social para a União, para o Estado, 30 anos pagos, não vai ter nenhuma contraprestação, nem para ele porque faleceu e nem para sua família. Isso não me parece... Esse dinheiro não retorna para quem de fato pagou. Não. Em vez de ele se transformar numa pensão por morte, para um ente querido, para um dependente legal, esse benefício, esse dinheiro simplesmente é absorvido pelo cofre público. Também não me parece correto e a doutrina, estudiosos do tema batem muito forte nesse ponto, né? Com relação às críticas das aposentadorias, bom,
a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, por si só, já é motivo de grande temor pela população, que só terá como única saída a aposentadoria por idade aos 65 anos. Hoje, segundo o IBGE, a expectativa de vida no Brasil do homem, expectativa geral, é de 75 anos e meio, tá? Porém, nós temos estados do país, norte, nordeste, o Pará, por exemplo, em que a expectativa de vida do homem é de 64 anos. Cai praticamente 10 anos. 64 anos, expectativa de sobrevida, segundo a tábua de mortalidade do IBGE. E se as aposentadorias serão concedidas com um mínimo de 65, essas pessoas estão alijadas do sistema. Elas não sequer obterão sua aposentadoria. Então nós temos que levar em conta a realidade do país de proporções continentais e que a mesma regra talvez aplicada no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul também não seja tão válida em outros estados. Então nós temos que pensar uma fórmula que atenda a todos. Uma crítica agora que talvez interesse até você, mulher, é a questão da igualdade de idade entre homens e mulheres, né? O que os professores falam sobre essa questão é o seguinte: a mulher é fato público e notório que muitas vezes ela tem salários mais baixos do que os homens que ocupam as mesmas posições. Mulheres têm dificuldade de recolocação no mercado de trabalho quando têm seus filhos, por conta do tempo de afastamento natural de da gestação de um bebê, dos primeiros anos de uma criança. Além do que, a mulher ela exerce a dupla jornada. Muitas vezes ela trabalha durante todo o seu dia no seu trabalho e chega à noite em casa, ela tem ainda a jornada familiar. Então também há uma crítica muito forte quanto a essa aposentadoria ser concedida apenas aos 65 anos para homens e mulheres, deixando de levar em conta esses aspectos talvez, né? específicos do mercado de trabalho da mulher. Isso não é tratar as pessoas com igualdade, né? Muitas vezes a igualdade ela reside na desigualdade para você poder equalizar as pessoas. E por fim, uma crítica também que eu gostaria de deixar registrada, mais uma vez salientada, é aquele ponto que você colocou, a necessidade de se trabalhar, de se recolher 49 anos para se obter o coeficiente de 100%, a dita aposentadoria integral, por idade, aos 65 anos de idade. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha iniciado contribuições aos 16 anos de idade de forma ininterrupta e que tenha chegado aos 65 anos de idade nessa situação. Então é praticamente inviabilizar a obtenção da aposentadoria com um coeficiente de 100%. E você já acabou falando, quem serão os afetados pela reforma? Basicamente todo mundo. Sim. Uhum. Os afetados é mais fácil falar quem não são os afetados. Certo. São os policiais militares, os bombeiros militares e as forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Até a Polícia Civil vai entrar. Tem um movimento muito forte da Polícia Civil que busca que seja mantida a sua aposentadoria diferenciada como uma regra hoje específica, mas a PEC não faz essa distinção. Até os policiais civis entrariam nessa mudança. E os políticos? Também. Inclusive, o Legislativo, a partir das eleições de 2018, já entrariam nas regras novas. Políticos já diplomados, que estejam no meio do mandato, eles teriam uma regra de transição também com um pedágio, mas a regra específica dos políticos não está contida ainda na PEC, mas eles entrariam numa regra de transição. E de forma geral, a regra de transição pega as pessoas com mais de 50 anos, os homens, e mais de 45, as mulheres. Isso, exatamente. Foi fixado esse critério etário. Não sei se é um critério justo, porque 50 anos e 45 anos, dada a realidade hoje do país, as pessoas já têm bastante dificuldade, né, de obter vaga no mercado de trabalho. Mas foi esse a idade fixada na PEC. Certo. A proposta de reforma da Previdência ela foi enviada ao Congresso em dezembro do ano passado e enquanto muita gente não está ansiosa, né, para vê-la na prática,
Outros defendem que a sua aprovação é de urgência necessária. Certo. Então, quais são as justificativas para a realização dessa reforma? Certo. O governo federal, bem como o Ministério do Planejamento, eles alegam que no ano de 2015 teria ocorrido um déficit de 86 bilhões de reais na Previdência. E que caso a PEC fosse aprovada, no primeiro ano da sua aprovação, ela geraria uma economia algo em torno de 4 bilhões de reais e em 2027, 10 anos após, algo em torno de 678 bilhões de reais. Esses números são do governo federal. Essas seriam então as justificativas para a realização da reforma. É a manutenção do sistema previdenciário. Chamado déficit da Previdência, que eu particularmente não concordo, estudiosos do tema, a Agência Nacional dos Fiscais da Receita Federal, a Anfip também não concordam, mas é a justificativa do governo federal. E você até falou então sobre o rombo da Previdência Social. Eu tenho alguns números aqui também que eu peguei da internet, né? O governo divulgou que as contas da Previdência fecharam 2016 com déficit de 149,73 milhões de reais. Mas algumas visões técnicas, por exemplo, da Anfip, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, dizem que esse rombo é uma manipulação de números. Então, você poderia explicar por que tem essa divergência de opiniões? Certo. Essa explicação, ela caminha para um lado um pouco mais técnico. Eu vou tentar ser didático da maior forma que eu puder, mas a gente não consegue fugir da Constituição Federal, que é a nossa lei maior. No artigo 195, a Constituição Federal traz diversas fontes de custeio para pagamentos dos benefícios. Eu vou apenas passar para vocês as principais fontes de custeio da Previdência Social. Então seriam contribuições sociais incidentes sobre o empregador, sobre o trabalhador, sobre receitas de concursos e prognósticos, que são as loterias, que quando a gente faz a nossa fezinha, receitas provenientes de importações de bens ou serviços do exterior. Ainda a lei traz outras receitas como multas, atualização monetária dos valores devidos, juros, remuneração recebidas por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança, outros serviços de fornecimento ou arrendamento de bens, demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Temos também 50% dos valores recuperados a título de tráfico de entorpecentes, 40% dos valores recuperados e de bens que são realizados pelo Departamento da Receita Federal. Então nós temos uma gama vasta de fonte de custeio, vamos dizer assim, dos benefícios. Só para explicar, por exemplo, quando o trabalhador todo mês tem o desconto do salário, não é só isso que vai para a Previdência, tem tudo isso mais. O que o governo tenta passar é a ideia de que apenas o empregador e o empregado contribuem para o sistema. Mas vocês me viram aqui elencando até de uma forma um pouco cansativa que a fonte é ampla. A fonte de custeio. O legislador constituinte, ele foi sábio ao prever essa diversidade de fonte de custeio para que de fato não viesse faltar dinheiro para a Previdência Social. É engraçado porque o governo ele alega que a Previdência sofre esse déficit que você me passou de 2016 de torno de 140 bilhões de reais. Bilhões. Bilhões, muito dinheiro. Milhões. Desculpa. E quando no ano passado foi aprovada a chamada DRU, Desvinculação de Receitas da União, passou de 20% para 30%. O que é isso? Todas as contribuições sociais recolhidas pela União, a União pode simplesmente gastar como ela bem quiser 30%. Seria o mesmo que um pai de família, uma mãe de família chegar em casa e falar para os seus familiares, olha, o nosso orçamento diminuiu, mas 30% desse orçamento vai ser gasto com festa. O resto a gente vai dividir entre os gastos necessários da casa. Não tem sentido. E essa desvinculação dos 30% inclui também os gastos da Previdência. Sim, sim, são todas as contribuições sociais arrecadadas pela União. Ela pode gastar 30% desse valor em outros setores lógico, são setores de atividades estatais, mas esse dinheiro tem que ser vinculado única e exclusivamente em prol da Previdência Social, da Seguridade Social, no caso.
A gente também tem que destacar, assim, há déficit na Previdência? No meu entendimento e de visões técnicas, não. Mas existem gargalos na Previdência. Por exemplo, os benefícios assistenciais que eu comentei para você do amparo ao idoso, que a idade vai aumentar de 65 para 70, bem como a aposentadoria do trabalhador rural hoje, que independe de contribuição só de efetivo trabalho no campo, são aposentadorias criadas pelo legislador constituinte de 88, mas que não foi indicado uma fonte exata de custeio. Então, doutrinadores, eles alertam para essa questão. Há gargalos que devem ser sanados. Nós também não podemos fechar os olhos, dizer que o sistema é perfeito. O mundo inteiro enfrenta esse problema. Os países desenvolvidos também enfrentam o problema do envelhecimento da população. Porém, nós temos que ter em conta, Carolina, que nós somos um país que o nosso IDH, nosso Índice de Desenvolvimento Humano, não pode ser comparado com países escandinavos, com países europeus, em que a qualidade de vida é muito superior à nossa e o aumento da idade nesses países para aposentadoria se justifica, porque as pessoas chegam mais velhas nesses países com qualidade de vida, praticando esportes, viajando, se alimentando bem. O nosso país tem uma realidade muito diferente. Isso vai até para a minha próxima pergunta. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar sobre o rumo da Previdência. Não, era isso mesmo. Isso, né? São esses pontos que eu acho que deixam bem claro não só a minha visão, essa visão minha é formada não só com minha opinião, mas base em vários doutrinadores também que alertam para essa questão, para essas questões. Você chegou a levantar essa dúvida sobre o IDH, a realidade do Brasil. A gente ouve falar do rumo da Previdência, da necessidade econômica de se fazer essa reforma para sustentar a Previdência, mas e o fator humano, ele está sendo levado em consideração? Vai haver emprego para se trabalhar até os 65 anos ou mais aqui no Brasil? Vai haver qualidade de vida se trabalhando por mais anos? Como é que é isso? É um ponto que você tocou que eu acho de extrema importância que a sociedade se conscientize sobre isso. O governo trata esse assunto da previdência social como se fosse simplesmente uma questão atuarial, uma questão financeira, contábil, e não é. São pessoas que estão por detrás da reforma, são pessoas que vão ser privadas de permanecer mais tempo com suas famílias, tendo que trabalhar para obter sua aposentadoria. O fator humano não vem sendo muito debatido. É simplesmente colocado que há um suposto déficit e que o país tem que sanar isso daí sob pena de naufragar a economia. Hoje, é lógico, sabemos que a taxa de desemprego é muito alta no país, em torno de 12 milhões de desempregados. Segundo uma agência classificadora de risco hoje no Brasil, se eu não me engano, a Austin Rating fala que hoje a nossa é a 7ª economia que tem maior desemprego no mundo. Então, assim, o fator humano ele tem que ser levado em... O fator econômico é importante, sim, mas o fator econômico ele não está sendo levado em conta. Essas pessoas que obterão um benefício assistencial, por exemplo, aos 70 anos, ou que terão que trabalhar até os 65 anos de idade para obter sua aposentadoria... Sem ser integral? Sem ser integral, com um cálculo muito abaixo, será que elas vão chegar bem trabalhando? Elas vão chegar com saúde? Eu acredito que não. E só um dado interessante, hoje a média de tempo de contribuição da aposentadoria por idade do homem, que se aposenta hoje no Brasil aos 65 anos de idade, ele tem em média 18 anos de contribuição. Tá? Então um homem hoje, indivíduo do sexo masculino, obtém sua aposentadoria por idade com uma média de 18 anos de contribuição. 3 anos apenas mais do que a lei exige hoje. Se aprovada essa PEC, como tudo indica, e aumentar para 25 anos, esse mesmo trabalhador, então, só chegaria nos 25 anos com 72 anos de idade. Então, apesar da PEC falar em 65 anos, na prática, talvez essas pessoas só obtenham essa aposentadoria após os 70 anos. Isso é muito grave. E já chegando ao final da entrevista, a reforma, como eu falei, ela foi enviada ao Congresso no ano passado, agora ela está em comissões especiais sendo avaliada. Exato. Quais são os próximos passos? Há possibilidade de mudança? Como que isso vai ser discutido no Congresso? Olha, o que a gente tem ouvido nas reportagens de televisão, a proposta de reforma da Previdência, eles buscam realizar de forma muito rápida para dar a chamada condição econômica melhor para o país, se desenvolver e voltar a gerar empregos.
Então, eu acredito que ela vai tramitar rápido. Atualmente, como você disse, está numa comissão especial da Câmara dos Deputados. Existem vários requerimentos de vários deputados federais, principalmente da oposição, pedindo a instauração de audiências públicas, chamando também especialistas para falarem na Câmara dos Deputados, para que seja melhor debatida com a sociedade. Uma mudança dessa magnitude não pode ser imposta a toque de caixa. Então, ela está hoje, como você disse, numa comissão especial e posteriormente será enviada ao plenário da Câmara dos Deputados para votação. Se aprovada, será enviada ao Senado, pois trata de emenda constitucional, onde segue o mesmo trâmite de uma emenda constitucional. Votação em 2 turnos, tem que ser votada e aprovada 2 vezes, né, por cada casa, por um quórum de 3/5. A gente ouve falar que seria algo para o segundo semestre, esse término desse ciclo da proposta de emenda constitucional. Mas no momento hoje, então, ela está nessa comissão especial, aguardando análise de diversos requerimentos de deputados federais. E já deu para sentir pelo tom da entrevista, mas qual a posição? Existe uma posição oficial da OAB sobre a reforma? Sim, eu só gostaria de deixar claro que antes a minha opinião é particular, certo, né? De indignação com vários pontos dessa reforma. Por atuar há mais de 10 anos na área, eu sinto que vai inviabilizar a concretização da justiça social, que é a finalidade da Previdência. Mas a posição da OAB, tanto das seccionais quanto da OAB nacional, é de contrariedade à forma como essa reforma previdenciária vem sendo feita. Eu também não sou contra a reforma, mas a forma com que ela vem sendo conduzida. O presidente, por exemplo, nosso presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Cláudio, ele alega que tem que haver um contraditório com a sociedade tem que participar do debate e a reforma tem que ser realizada, mas não de forma a fulminar direitos sociais conquistados ao longo de gerações, ao longo de anos e anos de batalha por esses direitos. Então, do que a gente vê, a posição da OAB é de contrariedade na forma que essa reforma vem sendo conduzida. Muito obrigada pelos esclarecimentos, acredito que vai ajudar muita gente que está em dúvida, está ansioso, está nervoso até sobre o assunto. A gente fica de portas abertas para receber a OAB nos próximos assuntos. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade que a TV Câmara me deu hoje de estar aqui presente, esclarecendo esse tema que acredito que é de grande mesmo importância para a população, e parabenizo vocês pelo programa também Conexão com a OAB, que acredito que seja de grande utilidade para a nossa cidade. O Conexão OAB é um programa quinzenal da TV Câmara Botucatu, e você também pode acompanhar esse vídeo no nosso canal do YouTube. Basta acessar Câmara Botucatu que você encontra. Até a próxima!